Agora a gente volta a falar de economia, porque para comentar sobre essa proposta da escala 6x1, a gente convidou novamente a Denise Campos de Toledo, a nossa analista de economia, para comentar que se é possível, né, diante do nosso cenário hoje econômico, pode prejudicar empresas, o que teria que ser feito para essa escala realmente não acabar com empregos, né, favorecer o trabalhador, Denise? Olha, Márcia, chama a atenção que já há uma grande mobilização das entidades patronais, empresariais e também dos sindicatos falando a respeito desse assunto. O Gumota falou da provável discussão apenas a partir do mês de maio, mas já se percebe a mobilização no sentido de se precaver com uma mudança mais abrupta, as empresas fazendo projeções quanto ao impacto que isso teria sobre o custo das empresas, a produtividade, talvez até ampliando a informalidade da economia brasileira. Uma das notas mais relevantes, aí, mais contundentes que eu recebi foi da BIMAC Sindimac, da presidência de José Veloso, ressaltando vários estudos que apontam essa perda, inclusive em termos de PIB, porque as empresas perderiam competitividade. Já o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, prevê um impacto semelhante ao do reajuste real do salário mínimo, que as empresas acabam assimilando nos custos e conseguem absorver sem maiores danos, pode até estimular as contratações em alguns setores, mas com ressalvas, por exemplo, na área de limpeza, que tem uma dependência muito grande de mão de obras em relação à atividade em geral, isso pode ter um impacto maior. O fato é que os sindicatos, por exemplo, lembram que vários acordos já foram formalizados, reduzindo a jornada para 40 horas semanais, inclusive a própria BIMAC também reconhece essa negociação, assim como a Fiesp, que defende que continuem as negociações entre sindicatos e empresas, negociações setoriais para evitar impacto maior. Riscos existem, não é? A gente já sabe que muitas empresas acabam optando por contratações informais, como o PJ, aproveitando inclusive a oportunidade dos trabalhadores que têm MEI, o microempreendedor, o Simples Nacional, que na verdade é uma contratação informal. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal está reconhecendo essas relações trabalhistas. Isso pode ganhar força na medida em que haja custos maiores para as empresas mesmo com a redução da jornada. Mas muitas empresas já reduziram a jornada, é uma forma inclusive de reter talentos, como se diz, os bons profissionais, porque há uma exigência também do lado dos trabalhadores com relação à qualidade de vida. Então, eu acho que a tendência seria as discussões do Congresso caminharem setorialmente para uma implementação aos poucos, não abrupta, para que as empresas possam se ajustar. Houve dificuldades também, muito lobby contrário ao corte da desoneração da folha, primeiro a implementação, então sempre há uma resistência quando há possibilidade de aumento de custos, mas tem qualidade de vida também nessa história, né? Com certeza, e essa geração está prezando muito por isso, essa geração que está entrando no mercado de trabalho agora, Denise. Obrigada pela sua participação aqui com a gente em tempo real. Vamos chamar o Mano Ferreira. Mano, eu, na época, né, comecei a trabalhar, 17, 18 anos, meu pai chegava para mim e falava, temos que trabalhar muito para ser feliz, temos que ralar muito para conseguir as coisas que a gente quer. Essa geração, ela vem com um discurso um pouco diferente. É assim, eu preciso de saúde para ser feliz, eu preciso ter longevidade para ser feliz. Então, parece que a minha geração, a nossa, né, era uma base muito mais ferrenha em relação ao trabalho, e essa está vindo com uma preocupação a mais com a qualidade de vida, como a Denise colocou. As empresas também precisam se adaptar a esse novo segmento, a esse novo pensamento da juventude? Certamente, Márcia. E a palavra-chave para que isso possa ocorrer de forma sustentável é produtividade, que é justamente a capacidade de fazer mais com menos recursos. Quando a gente fala sobre produtividade do trabalhador, muita gente entende como se a gente estivesse querendo dizer que o trabalhador brasileiro, por ser pouco produtivo nesse conceito econômico, fosse pouco trabalhador, fosse vagabundo, algo do tipo. E não tem nada a ver com isso, né? A produtividade diz respeito muito mais às condições institucionais no entorno do trabalhador que acabam fazendo com que o
o valor gerado por ele para o cliente final seja impactado, seja diminuído em relação a outros cenários. E muito disso se deve, por exemplo, ao grau de burocracia que nós temos no Brasil, à insegurança jurídica e a diversos fatores que fazem, por exemplo, com que a produtividade de um trabalhador brasileiro, quando ele migra para um outro ambiente de negócios, por exemplo, quando migra para os Estados Unidos, a produtividade do mesmo trabalhador cresce rapidamente. E por que é tão importante falar sobre isso? Porque justamente quando a gente conseguir destravar a produtividade, a gente vai ter uma renda mais alta e um poder de barganha do trabalhador para poder negociar melhores condições de trabalho, inclusive uma escala diferente. Eu quero ouvir também a análise da Priscila Silveira, porque Hugo Motta saiu em defesa dos servidores. Qual a sua avaliação, Priscila? Olha, Bruno, a gente não poderia esperar uma coisa diferente com relação ao valor de aumento do próprio salário dos funcionários da casa que ele preside. Mas é um absurdo no atual cenário, né, da questão financeira do país que se admita um valor, uma porcentagem muito maior ou superior a qualquer outro aumento que não seja aquele esperado por qualquer cenário envolvendo o trabalhador. Então, eu acho que atualmente ninguém estaria satisfeito, como não está, com relação a ser favorável a esse aumento, tanto é que pediram para a justiça para paralisar esse aumento salarial, e ele compara esse aumento ao aumento dado ao Poder Judiciário. E a gente entra num outro embate, porque é cada um querendo ganhar mais e levar melhor, né, vantagem aos seus. Enquanto isso, o trabalhador assalariado, que trabalha 6 vezes na semana por tem ali o seu salário mínimo em volta de R$ 1.600. Eu não estou dizendo aqui, não estou fazendo referência ao trabalho de quem quer que seja, a gente tem relevância em todos os cenários, tanto na Câmara, que ele fala em nosso nome, são eleitos através do povo, e isso não se discute a relevância do trabalho deles, mas há uma discrepância, Bruno, muito grande com relação a gente colocar um aumento tão díspare, né, em relação ao trabalho dos servidores da Câmara, que eu repito, não quer dizer que não sejam relevantes. E, mais do que isso, com relação a ele também ser favorável à retirada da escala 6x1, a gente vê uma melhor, realmente, qualidade de vida. E aí teremos um embate entre pró e contra, porque os empresários, né, Bruno, que sustentam de alguma maneira toda a cadeia do trabalho, vão sofrer de alguma maneira, tendo em vista que vão ter, num primeiro momento, que terem mais funcionários, se adequarem com relação a essa queda inicial da cadeia de trabalho.